As pessoas se irritam facilmente? Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Arnone Caldarte, médico especialista em neurociência. Aqui nesse espaço, nós vamos aprender como o cérebro funciona, para nós vivermos melhor na vida pessoal e no trabalho. Hoje, a nossa dica vai para como o cérebro funciona em virtude de quando estamos frente a uma irritação, a um incômodo. Se nós nos irritarmos, o nosso relacionamento com as pessoas vai ser prejudicado. Tanto se nós nos irritarmos ou se estivermos nos relacionando com uma pessoa que estiver irritada. A gente pode ficar quieto, mas no íntimo podemos não aceitar. E certamente, de alguma forma, os resultados não vão ser aquele que nós queremos. Mas o que é a irritação? O que é essa irritabilidade? A irritação é uma emoção, um sentimento automático, com o qual nós nascemos com ele. Nós recebemos isso dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais. Uma criança recém-nascida manifesta a sua irritação quando chora. Um adolescente é mais visível porque às vezes ele expressa mais frequentemente uma irritação. Mas na idade adulta também. E nós podemos, como é um sentimento automático, nós não temos assim muito controle sobre ele, a gente pode gerenciar ele, para que a gente consiga um melhor relacionamento com as pessoas. Reagir assim, quando você reage de maneira irritada, por exemplo, com alguma pessoa, ou quando você está incomodado com alguma situação, como que a gente pode corrigir isso? Como que a gente pode gerenciar isso, já que não podemos acabar com alguma coisa que nasceu conosco? Uma das coisas mais interessantes a fazer é a gente se colocar no lugar daquela pessoa que se irritou, por exemplo, com alguma colocação nossa. Né? De repente a gente age de uma maneira que não agrada uma outra pessoa. E às vezes a tendência nossa não é olhar para nós, é olhar para outra pessoa e tentar colocar a culpa nessa pessoa. Então, uma maneira de a gente ensinar o cérebro a corrigir essa irritação fácil é se colocar no lugar dessa pessoa, porque aí a gente começa a entender melhor como é que a gente pode contornar esses problemas e ter um melhor relacionamento com o interlocutor diante de um comentário negativo, por exemplo. Eu, como médico, por exemplo, já tive várias situações em que, de repente, o paciente não gostou de um comentário que eu fiz. Né? Então, eu tenho que contornar isso, não achando que o paciente tem a culpa ou que o meu interlocutor tem a culpa, e sim me colocando no lugar dele e vendo se, de repente, eu posso agir de uma maneira diferente que possa contornar essa situação. E ninguém, assim, como que a gente pode ter mais calma, né? É difícil, é muito difícil a gente aprender a ter calma se a gente não se colocar um pouco, então, no lugar do outro. Se houver muita dificuldade, por exemplo, se de repente a gente faz um comentário que não agrada outra pessoa, se a gente puder corrigir na hora, melhor, né? Mas às vezes não é possível, nem sempre é possível. E quando não é possível, também não. Os indianos dizem o seguinte, que de repente se você faz uma bobagem muito grande, você deve se atirar num poço. Mas não é preciso se atirar num poço. O que é preciso é entendermos que essas irritações elas são automáticas, às vezes a gente não pode controlar, e quando nós não controlamos, se não der para corrigir na hora, ou não der para corrigir depois, ou não der para corrigir porque o estrago foi tão grande que não podemos corrigir, a gente pelo menos aprenda nessa situação
com essa situação e no futuro que agir de uma forma diferente. Então, o aprendizado ele é muito importante para o controle dessa irritação e o treino é muito importante. Por exemplo, se você sabe que você no teu trabalho tem uma pessoa que te provoca muito, se você treinar em casa como reagir diante de situações desconfortáveis, você vai ver que vai ter muito mais facilidade de controlar essa irritação e de agir melhor para melhorar esse relacionamento, inclusive às vezes se colocando no lugar dessa outra pessoa para atingir um resultado melhor. É isso aí. Até mais.